Nossa saudação aos amigos e amigas internautas. Com prazer, estamos começando mais um programa, A Bíblia Fala. Novamente estaremos falando sobre a Palavra de Deus, sobre os ensinamentos bíblicos que Deus nos deixou para nos orientar aqui neste mundo. Hoje vamos abordar um assunto interessante: a armadura de Deus. Conosco, na produção e apresentação do programa, a irmã Rosana Petri. Nos trabalhos técnicos de áudio e vídeo, o irmão Aldo Pimentel. Irmã Rosana, sua saudação aos nossos amigos e amigas internautas. Saúdo a todos que nos acompanham neste programa. Estamos aqui novamente para estudarmos mais um pouquinho da Palavra de Deus e ouvirmos alguns louvores em sua homenagem. Vamos fazer uma oração pedindo a presença do Espírito Santo conosco. Grande e poderoso Deus, Divino Espírito Santo, pedimos que o Senhor esteja conosco, dando-nos sabedoria, para que tudo o que aqui falarmos seja do proveito espiritual dos nossos amigos e amigas internautas. Também pedimos por eles que o Senhor os dê entendimento daquilo que nós estivermos aqui pregando. Nós pedimos e agradecemos tudo em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Vamos ouvir a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10 a 12, que fala sobre esse assunto que intitula o nosso programa de hoje, A Armadura de Deus. Peço para o irmão Vargas fazer essa leitura para nós. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-se da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo, no texto que acabamos de ouvir, nos incentiva a sermos soldados preparados para uma batalha. Paulo, quando escreveu a respeito da armadura de Deus, ele estava preso em Roma, tendo consigo a companhia constante de um soldado. Portanto, ele conhecia bem suas roupas, equipamentos e armas. A batalha que Paulo fala não é contra nações e povos, e sim contra as ciladas do diabo e seus demônios, dos dominadores deste mundo tenebroso. Sabemos que nosso inimigo não é o irmão que está ao lado, não é o nosso parente, vizinho ou colega de trabalho. O inimigo a ser combatido é Satanás, juntamente com seus demônios. Seguir Jesus é uma batalha. A luta não acaba quando você se converte.
Os verdadeiros inimigos espirituais, as forças do diabo, querem destruir o povo de Deus. Mas você não está sozinho na luta. Jesus está com você e lhe dá a armadura espiritual que ajuda a vencer todas as batalhas. A armadura de Deus é composta por elementos espirituais fundamentais para uma caminhada cristã saudável e frutífera. Paulo usou o termo armadura de Deus em linguagem figurada. Armadura é um conjunto de peças de metal e couro que se usava para a proteção do soldado. Ele estava mostrando que, da mesma forma como o soldado usa roupa especial, couraça, colete, sapatos, escudo, espada e capacete, nós devemos trazer sempre conosco a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus, acrescentando a isso a oração, a vigilância e a perseverança. Devemos compreender bem o propósito do apóstolo ao usar a ilustração da armadura. Ele estava falando a respeito de virtudes espirituais que devem fazer parte do nosso caráter e da nossa vida. Assim, estaremos prontos para combater o inimigo. Nossa fraqueza humana estará revestida pelo poder de Deus, como vimos em Efésios 6, 10 e 11. Que está escrito: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Assim, entraremos na batalha e sairemos mais do que vencedores, em nome do Senhor Jesus, conforme as palavras que encontramos em Romanos, capítulo 8, versículo 37. A armadura de Deus nos ajuda a resistir às aflições do dia mau. Em Efésios, capítulo 6, versículo 13, nós temos: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Mal aqui significa o dia cheio de aborrecimentos, fadigas, pressionado e atormentado pelos labores que traz o trabalho árduo. Ou seja, quando estivermos vivendo dias em que tudo está sinalizando contrariedade, aborrecimento e dor, precisamos estar revestidos da armadura de Deus para suportar tudo em fidelidade ao Senhor. O dia mau é uma realidade na vida de qualquer ser humano, seja ele cristão ou não. É um resquício do pecado. Na vida de cada um de nós, ele se manifesta de maneira diferente, em intensidade e forma, mas é certo que teremos que enfrentá-lo. Por isso, Paulo diz: vistam toda a armadura de Deus, não apenas as partes fáceis ou as que mais gostamos, mas toda a armadura de Deus. No dia do desemprego, da escassez, da enfermidade, das dores, da contrariedade, da angústia, solidão, enfim, somente se estivermos revestidos é que conseguiremos vencer. Vamos louvar o nosso Deus com o hino Fortes.
Conheceremos agora os elementos que compõem a armadura de Deus. O primeiro elemento que veremos é o cinto da verdade. Os soldados eram cingidos com um cinto que serve como suporte da espada. O primeiro armamento para essa luta espiritual é cingir-se com a verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade e a mentira são opostas. Deus é a verdade e o inimigo é a mentira. Cingir-nos significa viver a verdade, deixando-a fazer parte de nosso ser, incluindo-a em nosso interior. Isso significa ter as palavras de Deus bem perto da nossa boca e no nosso coração. Essas palavras encontramos em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14. A verdade deve estar presente em nossa fé, palavras,
atitudes e culto. O nosso proceder deve inspirar nas pessoas a verdade, a ponto de que, ao olhar para nós, elas enxerguem uma referência nesta área. No dia mau, aquele dia dos aborrecimentos, das tristezas, como vimos antes, não caia na tentação do engano ou da mentira, mas fale, viva e seja um reflexo da verdade. Mas como usar este armamento, o cinto da verdade? Estude a Bíblia, creia na sua verdade e deixe Deus governar os seus passos. A couraça, colete da justiça. A couraça era feita de metal ou couro. Era colocada sobre o peito e abdômen para proteger o coração e outros órgãos vitais do soldado. Alguém disse que justiça é agir com retidão. Outra pessoa disse que justiça significa ser obediente aos mandamentos de Deus. De maneira que, se somos justos e estamos vestidos com a couraça da justiça, nossos corações estarão protegidos contra o inimigo. Agiremos sempre em conformidade com os mandamentos de Deus, que são as normas da justiça. A couraça era a melhor arma de defesa. Assim é a justiça de Deus. É a melhor arma que recebemos para nos defendermos dos ataques do inimigo. Somente resistiremos firmes no dia mau se a integridade, pureza e santificação forem presentes em nossa vida. O cristão sincero não pratica corrupção. Ele é sincero em seu procedimento e justo em seus negócios. Um bom exemplo disso era Jó, conforme está escrito no próprio livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, que diz: Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Mesmo diante das mais severas adversidades do dia mau, Jó defendeu sua integridade. Ele tinha convicção de que vivia na presença de Deus de maneira obediente e que sua tribulação não era motivo de injustiça de sua parte. A couraça protege seu coração. A justiça de Jesus lhe protege do pecado. Quando você se arrepende de seus pecados e dedica sua vida a Jesus, ele apaga a injustiça do pecado do seu coração. Como usar esse armamento, a couraça da justiça? Arrependa-se de seus pecados e creia que Jesus lhe salvou. Procure fazer o que é certo, seja justo consigo mesmo, aplicando a palavra de Deus em seu viver para formar defesas que guardam o seu coração contra os dardos inflamados de Satanás. O próximo armamento da armadura de Deus que veremos são os calçados da paz. Os soldados romanos usavam sapatos que tinham cravos como de chuteiras para tornar a marcha firme. No texto, Paulo diz que estes sapatos que dão firmeza é o Evangelho da paz. Quando somos bombardeados pelo inimigo, logo desanimamos, pois muitas vezes não estamos firmes no Evangelho da paz. O Evangelho, ou seja, a boa nova da salvação, nos dá ânimo e firmeza para lutarmos. Se nossos pés estão calçados na preparação do Evangelho da paz, agiremos com rapidez para obedecer às ordens que o Senhor nos der. Os nossos pés são importantes para Cristo, pois é através deles que vamos pisar no território inimigo para resgatar pessoas para Deus, levando o Evangelho. Ao pensar
nessa parte da armadura, recordamos nossos sagrados colportores, que são aquelas pessoas que vão de casa em casa, dia após dia, disseminando o evangelho da paz por este mundo perturbado. Mas há outras maneiras pelas quais nossos pés podem estar protegidos pelo evangelho da paz. Nem todos podemos dedicar-nos à colportagem, nem mesmo ir a um campo missionário. Mas nós podemos visitar enfermos, ajudar um vizinho idoso, etc. Há muitíssimas maneiras pelas quais podemos levar o evangelho da paz a um coração necessitado. No dia mau, aquele dia triste, de muito aborrecimento, o cristão sincero deve ser guiado, conduzido, segundo as preciosas instruções do Evangelho da Paz. Mesmo no dia mau, o cristão sincero não perde a sua paz interior, pois ela é fruto do seu relacionamento com Deus. Servimos ao Deus da paz. Ele é a nossa paz. Quando somos conduzidos pela sua palavra, temos paz, mesmo em meio ao caos. Os sapatos protegem os pés, e o evangelho da paz protege o seu caminho. A vontade de proclamar o evangelho ajuda a evitar muitos caminhos errados, porque o maior testemunho é uma vida guiada por Deus. Mas como usar este armamento, os calçados da paz? Evite a maldade e a violência. Procure promover a paz em todas as situações. Deixe que Deus guie o seu caminho. Outro componente do escudo de Deus é o escudo da fé. O escudo que os soldados usavam era grande para a proteção de todo o corpo. Paulo diz que o escudo é a nossa fé. Depois de colocarmos o cinto da verdade, a couraça da justiça e os sapatos do evangelho, temos o escudo da fé. O escudo mostra que a proteção não está na nossa força, mas precisa de algo externo, alguém que possa nos defender, e este alguém é Jesus. O escudo da fé cobre todas as brechas que o maligno usa para plantar dúvidas em nós sobre a palavra de Deus. A dúvida, uma vez plantada em nosso coração, faz com que o inimigo encontre vários meios de nos fazer desanimar e completar sua ação, nos derrotando. Mas, se sustentarmos o escudo da fé com nossos braços por meio da oração, então fecharemos todas as brechas e dissiparemos os dardos inflamados do maligno. A fé em Jesus nos livra de tantos males que nem damos conta. A fé que o Espírito Santo coloca em nosso coração nos defende de tudo. No dia mau, a fé ou convicção de que Deus existe e é o Criador e Governador de todas as coisas e que Jesus é o Messias prometido nos protegerá de toda confusão maligna e de todas as tentações do mundo temporário em que vivemos. A fé protege dos ataques do diabo. A fé vence o inimigo. Como usar o armamento escudo da fé? Na hora da dúvida e da tentação, escolha crer em Jesus. Procure tirar suas dúvidas para fortalecer a fé. O próximo armamento que completa a armadura de Deus é o capacete da salvação. Uma das partes mais vulneráveis do nosso corpo é a cabeça, responsável pelo raciocínio, orientação
e equilíbrio, a cabeça sempre foi, em todos os tempos, o primeiro alvo do inimigo em uma batalha. O diabo não age de maneira diferente. Ele tenta nos confundir e perturbar com suas astúcias e projetos maliciosos. Por isso, Paulo nos aconselha a usar o capacete da salvação. O pensamento que deve orquestrar a nossa mente é o da salvação em Cristo. Quando toda a confusão e tribulação do diabo intentarem contra a nossa mente e convicções, ela deve estar protegida com o capacete da salvação. O capacete da salvação é a nossa defesa. Tendo o nosso pensamento resguardado contra o inimigo, mediante o capacete da salvação, somente pensaremos o que eleva e enobrece. Se permitirmos que nossos pensamentos divaguem em diversões e prazeres mundanos, em coisas indignas e em temas que nos apartem de Deus, sem dúvidas nos extraviaremos. Jesus nos salva. O capacete protege a cabeça e a salvação protege os pensamentos. Jesus salva da escravidão do pecado. Você não precisa mais viver pensando em coisas ruins que levam ao pecado. Mas e como utilizar esse armamento, o capacete da salvação? Passe mais tempo a pensar nas coisas de Deus. Rejeite os pensamentos errados e creia na salvação. O último elemento da armadura de Deus é a espada do Espírito, ou seja, o instrumento de ataque contra as forças de Satanás é a palavra de Deus. Devemos conhecê-la, amá-la e estudá-la diariamente. Fazendo isso, nossos pensamentos estarão cheios dos conselhos santos e nossa vida será dirigida pelas palavras que saem da boca de Deus. Em todas as circunstâncias da vida podemos usar a palavra de Deus, tanto para nos defendermos como para atacarmos o inimigo. A palavra de Deus é o que nos alimenta, nos fortalece, nos encoraja a prosseguir. Alimente-se dela todos os dias. Como usar o armamento, a espada do Espírito? Combata as mentiras e as tentações, declarando as verdades da Bíblia. Confie na palavra de Deus. Depois que estivermos completamente revestidos da armadura de Deus, não podemos esquecer de manter e desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor. Isso nós fazemos por meio da oração. E quando devemos orar? De acordo com o apóstolo Paulo, em todas as ocasiões. A oração nos mantém conectados com o nosso Deus e podemos nos comunicar com Ele em qualquer lugar. Revestidos da armadura de Deus e mantendo uma vida de oração, permaneceremos firmes no dia mau, quando somos tentados e provados das mais diversas maneiras. É possível perceber nas palavras de Paulo que, para nos revestirmos da armadura de Deus, devemos ter uma atitude ativa. Precisamos decidir, querer e nos esforçar para que na hora da batalha
estejamos revestidos como um bom soldado de Cristo. Seja qual for a prova que nos sobrevenha, seremos capazes de resisti-la se usarmos toda a armadura de Deus, que é o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Vamos louvar o nosso Deus com o hino Fé é a Vitória. Muito bem, amigos, estamos chegando ao final do programa Bíblia Fala de hoje, quando falamos sobre a armadura de Deus. Solicito agora que a irmã Rosana faça a nossa oração final. Bondoso Pai Celestial, agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos que governe a nossa vida. Aumenta também a nossa fé e a certeza da salvação. Nos dê forças para sempre ter a Tua Palavra como a nossa espada. Nos dê força e coragem para lutarmos e vencermos todas as ciladas do diabo, até a vinda de Cristo, onde iremos juntos para a glória eterna.
Isto pedimos e agradecemos por meio do seu amado Filho Jesus. Amém. Muito bem, amigos, somos agradecidos pela vossa companhia aqui no programa Bíblia Fala. Voltaremos na próxima semana. Trabalhamos com a companhia de produção e apresentação da irmã Rosana Petri e nos trabalhos de áudio e vídeo o irmão Aldo Pimentel. Muito obrigado a todos, uma semana muito feliz e que o bom Deus continue conosco.